A OMS ter tomado essa decisão não significa que não haja uma discussão entre os especialistas sobre o assunto. E, portanto, não acho que seja só porque a OMS diz que a lei, e já tivemos outras circunstâncias em que a OMS teve decisões ou políticas que não eram propriamente as adequadas. Eu gostava de esclarecer. Mas o que o Chega quer discutir é se a mudança da identidade de género é ou não um transtorno mental? Há aqui dois pontos que eu acho que são relevantes. Uma é esclarecer aquilo que o Carlos disse, que é a lei atual permite tratamentos e cirurgias em menores de 18 anos. Ela permite, a partir dos 16 anos, que isso aconteça. Tratamentos, mas os bloqueadores de hormonas são tratamentos que são feitos aos menores com impactos que podem ser muito acentuados na sua saúde. Mas o que o Chega falou foi operações de mudança de sexo. Eu estou a falar daquilo que está na lei. Portanto, podes ver o que é que está no projeto. Mas o que o Chega anunciou foi acabar umas operações de mudança de sexo que diga respeito à mudança de sexo. Agora, mas também pode haver cirurgia. Não há nada que o impeça. Na lei não há nada que o impeça. Agora vamos lá ver. Aquilo que o Chega propõe diz respeito, efetivamente, aos menores. Portanto, não estamos a impedir que nenhum adulto que pretenda fazer a sua alteração, a sua mudança de sexo, o possa fazer. É um esclarecimento que me parece importante. Mas também não pode fazer só porque tem vontade, não é? Teria que ter do relatório médico. A questão já agora, Cristina, esclareça-me, pelo que eu percebi, não pode fazer, mesmo um adulto, terá que ter um relatório médico. O relatório médico ganha especial importância no caso das crianças, porque estamos a falar de decisões que muitas vezes são irreversíveis, que são tomadas num determinado momento da vida em que nós sabemos que os jovens ainda estão em desenvolvimento e não devem tomar certos tipos de decisões. Mas isso já estava previsto. Por exemplo, o facto de estar previsto também não significa que não deva ser retirado. Aliás, a nossa vida na Assembleia da República é adiantar e às vezes regredir relativamente a muitas circunstâncias. Aquilo que nós temos que ter aqui em Chega? Não haver se me deixar terminar, é porque eu estou a tentar ter uma ideia e está constantemente a impedir-me de falar. Eu estou a falar de uma questão da maioridade, estou a falar da questão do relatório médico. O relatório médico é importante. Nós estamos a falar de um tratamento que é feito no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tem que haver um diagnóstico para que haver um tratamento. Parece-me que isso é uma questão pertinente. No caso das crianças, tem particular adultos e crianças ou só adultos? Adultos e crianças. Tem particular pertinência no caso das crianças, pela circunstância de serem crianças, não é? Parece-me. Até mesmo, quer dizer, é preciso ter 18 anos para casar, mas não é preciso ter 18 anos para mudar de sexo. Portanto, temos que também ser coerentes e temos que ter aqui algum sentido nas próprias políticas. Depois eu gostava de chamar a atenção para uma circunstância em particular, que eu acho que é de uma enorme hipocrisia da esquerda, e no caso até podemos dizer da própria ONU e da ONU em dois sentidos diferentes. Nós temos aqui uma das substâncias que é utilizada como bloqueador de hormonas, é exatamente a mesma substância que é utilizada em certos países para bloquear as hormonas de pessoas que tenham sido condenadas ou por pedofilia ou por violação, crimes sexuais. O Chega já propôs que a castração química fosse também implementada em Portugal, e aquilo que é dito é que não pode ser, e até uma das nossas propostas foi que fosse de forma voluntária, é que isto era um atentado aos direitos humanos destas pessoas. Portanto, pessoas condenadas por crimes sexuais. No entanto, para utilizar em crianças, acham que é admissível. Ora, isto é mais uma incoerência que não me parece adequada. Depois, por outro lado, a própria ONU, e que também me parece que não faz grande sentido, é que a ONU vem agora manifestar-se relativamente a estas propostas que estão em cima da mesa, do Chega, CDS e do PSD. Mas o facto é que já há um conjunto de países na Europa que já fizeram estas restrições, nomeadamente Inglaterra, onde até 2022 esta era uma prática que já acontecia naturalmente, com os estudos que foram feitos, eles viram que não havia benefício, que o risco era demasiado elevado, e hoje em dia a Inglaterra já não faz este tipo de procedimentos em menores. E, portanto, exatamente aquilo que a Inglaterra fez, que outros países como a Dinamarca, como a Finlândia, como a Suécia também fizeram, Portugal está a tentar fazer, no sentido de proteger as crianças. Foram países que já passaram por processos idênticos ao nosso e chegaram a esta conclusão. E, portanto, a ONU, relativamente a esses que eu tenho conhecimento, não diz nada, portanto, aparentemente diz que nós estamos aqui a incumprir algum tipo de legislação internacional, mas isto já acontece num conjunto de países. A ONU parece estar tão importada com este tipo de situações e depois há um conjunto de coisas que acontecem mesmo no próprio seio da ONU que a ONU não diz nada. Eu acho uma vergonha, sinceramente, ter países como a China, Cuba, Rússia, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, no entanto, eles estão lá e fecham os olhos a todo o tipo de violações de direitos humanos. Mas o incumprimento por parte de outros países justifica que Portugal incumpra também? A questão aqui é, não podemos olhar para uns e fechar os olhos aos outros, só porque eventualmente tem a questão subjacente ideologicamente é mais interessante para uns do que para outros. É esse o argumento para violar acordos estabelecidos? Eu não acredito que haja qualquer violação, esse é um ponto. Depois há outro ponto que me parece relevante, é que a ONU está tomada ideologicamente, pelo menos sobre determinados temas, pela esquerda. É suficiente para fazer cair estas iniciativas? Não, nem é para levar a sério. Nem é para levar a sério.
Em primeiro lugar, o Alto Comissário não é nenhum juiz. Os compromissos... Não, mas ele não é nenhum juiz. Não é ele que julga, não é ele que julga se uma determinada lei do Estado português viola a letra dos tratados internacionais. Era o que mais faltava. Nós já tínhamos chegado, não é? Funcionários, este homem ainda por cima que é funcionário internacional há 40 anos, que as pessoas falam da bolha, não há maior bolha do que aquilo, do que viver há 40 anos das Nações Unidas, com um belo salário, rodeado de lobbies e de ONGs e de funcionários pagos com fontes de corrupção que nunca mais acabam. Este é o mesmo senhor que, atenção, fez uma figura parecida com a decisão não de um governo, não de um parlamento, mas do Supremo Tribunal Britânico, numa decisão que eu até comentei aqui neste estúdio, para proteger os direitos das mulheres, negando o acesso a pessoas trans a instalações femininas. Prisões, instalações desportivas, balneários, casas de banho. Isso é uma decisão de um tribunal inglês. E este senhor não se coibiu também dizer a mesma coisa. Portanto, ele tem esta inclinação. E depois, ele tem tanta coisa para se preocupar. Se ele realmente está preocupado com os direitos da população, não só trans, mas homossexual no mundo, porque a jurisdição dele é o mundo inteiro. Não é só Portugal, não é só a Europa. Ele tem muita matéria com que se preocupar. E não é porque há uma lei que agora quer introduzir validação médica para procedimentos cirúrgicos ou farmacológicos. Não. Há um conjunto vasto de membros da Organização das Nações Unidas, que estão paulatinamente a introduzir penas draconianas, em alguns casos penas de morte, para relações entre pessoas, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. O mundo está a convergir neste sentido. E ele está preocupado com a lei portuguesa. Ele tem muito com que se entreter. A lista de países é infindável. Porquê é que ele, no entanto, gosta de fazer estas figuras a pedido de deputados da extrema-esquerda e de aos deputados da extrema-esquerda portugueses? Porque ele já sabe que implicar ou com a Inglaterra ou com Portugal não gera o mesmo tipo de resposta política no contexto das Nações Unidas que gera se ele for falar com o Catar, com o Paquistão, com o Sudão, com o Senegal. Porquê? Porque aí os blocos dentro das Nações Unidas formam-se para acusá-lo, como o acusam regularmente, de neocolonialismo. Que está agora a introduzir noções de que a homossexualidade é lícita e os homossexuais têm direitos, que isso é uma ideia neocolonialista. O mundo está de tal maneira a caminhar numa tendência de opressão real, das pessoas que têm características sexuais ou homossexuais ou trans, que é, enfim, mas é risível que ele faça uma coisa destas a propósito das alterações que estão aqui em causa. Não é que Portugal deve estar imune a esse tipo de admoestações. Mas estas propostas também não é uma retirada de liberdade já conseguida para as pessoas trans? Não, porque neste caso as alterações legislativas que estão aqui em causa é uma ponderação até, de, se quiser, de liberdades. Desde logo a liberdade das crianças, dos menores de idade. Isso é uma discussão muito séria. Não é a mesma coisa que dizer que agora, como eu falei aqui, por exemplo, na decisão, foi muito recente no Parlamento do Senegal, a condenar apenas prisões e à morte aquelas pessoas que forem homossexuais. Há uma comparação? Há alguma comparação ou nós já temos um nível de loucura? Esta discussão já foi feita. Há uma lei, o que se está a tentar fazer é, de alguma forma, alterar uma lei já existente. Exato. Então? Só estou a perguntar se não há aqui também um retrocesso em relação àquilo que já foi aprovado. Mas um retrocesso de que ponto de vista? Do ponto de vista do CDS, do Chega e do PSD, é um progresso na proteção das crianças, desde logo, por exemplo. Ou isso também não conta? Conta. Agora, se acharmos que é um alto comissário cuja interpretação do que são pactos gerais, normas internacionais de direitos humanos, que é ele que julga o caso concreto em leis, em decisões do Tribunal Britânico, francamente, nós não chegámos ainda aí. E ainda por cima está toda a gente tão preocupada com o direito internacional, então veja-se aquilo que eu também já trouxe aqui, este estúdio, que foi a questão da fiscalização preventiva de António José Seguro sobre a lei do retorno. A lei do retorno que é um termo assim, um bocado abusivo. Ele diz, não, para nós o direito europeu não... Não, é muito importante. O direito europeu não nos interessa. O que interessa é o que é o direito interno, a Constituição. Então, aprove-se a lei do Chega, do PSD e do CDS, e depois estes deputados remetam, com fiscalização sucessiva, ao Tribunal Constitucional. Pronto. A questão da reforma na Segurança Social, que reforma é esta que se pede, Miguel? Eu não faço ideia. Não faço ideia que reforma estatutal seja essa. Eu acho que estamos num ponto antecedente. Era bom que não estivéssemos, mas as coisas são o que são. Nós estamos aqui num impasse, numa histeria coletiva, a propósito do diagnóstico financeiro não ideológico do sistema. Nós ainda estamos aqui. Nós estamos nesta fase. Para quererem pensar em reformas, sejam estruturais, sejam pequeninas, sejam à esquerda, sejam à direita, convém que seja em cima do diagnóstico. Ora, por razões políticas, partidárias e ideológicas, o que se está a tentar dizer em Portugal a propósito deste relatório é: a gente não quer saber do diagnóstico. Portanto,
um tema simples que era: há um sistema de proteção social público na velhice consagrado num artigo próprio da Constituição, que não fala em muitos sistemas, fala de um sistema universal e único. Pronto, então se há um sistema universal e único e na verdade existem subsistemas, significa que temos que pensar isto em termos de sustentabilidade do país como um todo, no que diz respeito ao sistema social de proteção da velhice. Isso significa que temos de olhar para a evolução financeira de um subsistema a par do outro. Não é fazer gáudio de que temos excedentes da segurança social, mas depois não se pode falar do déficit da Caixa de Apresentações, que é financiado por Orçamento de Estado, e bem. O ponto é que, como é que nós chegamos a um ponto da nossa discussão onde fazer esta junção simples se torna um anátema? É um tema irrelevante. A sério, há coisas que são irrelevantes. Se soma ou não se soma no papel, no bolso dos contribuintes vai-se somar a Segurança Social com a Caixa Geral de Apresentações da mesma forma, quer se some no papel, quer não. A idade da reforma, já discutimos isso tantas vezes e eu acho que é tão fora do alcance que acho que não vale a pena sequer estar a discutir. Há aqui duas questões que nós temos de discutir e que normalmente se chama privatizar. Vem-se com o espantalho da privatização como se alguém quisesse privatizar a segurança social. E chama-se privatizar a coisas que deviam ser de bom senso. Por exemplo, criar incentivos para que as pessoas poupem para a sua reforma para receberem alguma coisa para além da pensão pública. Dizem que isso é privatizar. Não é. Isto é apenas bom senso. Dizem que apelar às pessoas para fazerem isto é alarmismo, que é irresponsável. Mas o que é realmente irresponsável é andar a dizer às pessoas que não precisam de poupar porque a Segurança Social lhes vai garantir todo o rendimento que precisam na velhice. Para a maioria, não vai. E quem não poupar pode ficar numa situação muito difícil, numa altura em que já não tem saúde para trabalhar, nem pode voltar atrás na vida e tomar outro tipo de decisões. Por isso é que eu digo isto, e não digo isto como político, digo isto como economista. Digo às pessoas: poupem para a vossa reforma, sejam de direita, sejam de esquerda, acreditem ou não na sustentabilidade da segurança social, é importante para poupar para a sua reforma. É irrelevante saber se o saldo era daqui ou dali. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Então, os estudantes estão a crescer todos os dias. O que eu acho que é relevante é criar incentivos. Só para acabar, é criar incentivos para que as pessoas, de facto, poupem para a reforma para receberem uma pensão para além da pensão pública. E mais uma vez, financeiro que se faz. E mais uma vez, eu digo que para os contribuintes é a mesma coisa. Só tenho mesmo um minuto. Estamos a eu só queria dizer, acho que é uma evidência, toda a gente já percebeu que nós temos aqui um problema difícil de resolver, seja ao nível da sustentabilidade da segurança social a longo prazo, seja a circunstância de eventualmente se prever um aumento da idade da reforma infinito, não sabemos até quando. Temos um problema de pensões mínimas e mesmo o próprio valor médio das pensões em Portugal são demasiado baixas e, de facto, acho que há uma discussão importante a fazer sobre este assunto de uma forma articulada. O Governo pediu um estudo sobre o assunto, disse agora que não vai fazer nada sobre isso e, portanto, coloca-se a questão: para que fez o estudo?